com mais uma notícia para dar e dessa vez a notícia é sobre a interrupção das atividades do canal. Então eu vou ter que dar uma parada nas aulas do canal devido a novos projetos que eu vou ter que começar a trabalhar. Então eu já tô com, desde o ano passado já tô com assim um tempo bastante limitado, porque eu estava trabalhando no canal, eu estava trabalhando efetivamente com alguma coisa, estava trabalhando em jogos, trabalhando como freelancer e também estava fazendo iniciação científica, fazendo a faculdade e fazendo cursos online. E junto de tudo isso eu ainda namoro, e entre outras coisas aí que eu tenho que fazer porque eu gosto de fazer, como academia, luta, esse tipo de coisa. E daí agora eu vou ter um novo projeto para trabalhar na faculdade. É um projeto de iniciação científica, uh, somado com outros projetos que eu estou na faculdade. Agora eu estou com 3 projetos na faculdade. Enfim, por conta disso, eu não vou conseguir uh, trabalhar em certas coisas. Uma das coisas que eu vou ter que parar de trabalhar por enquanto é o canal. E essa interrupção é uma interrupção temporária. Eu sei que muitos canais de videoaula, principalmente, eles falam: a gente vai dar uma interrupção rápida e nunca mais volta da aula, ou só volta a dar aula e fazer um curso totalmente diferente e daqui a um ano. Então não, eu pretendo continuar o curso Aulas Python, que está chegando no final. Pretendo terminar ele, pretendo fazer novos cursos. E como esse projeto que eu vou trabalhar ele só vai durar 3 meses, então em final de junho eu já estou livre, e aí julho eu recupero as aulas do canal. E vai ser uma recuperação rápida, porque é, eu vou tentar pegar essas 12 semanas que eu teria que ter gravado aulas e comprimir isso e fazer no mês de julho só. Então todo mês de julho eu vou me dedicar a fazer as aulas. Então não sei se vocês perceberam, não sei quem acompanhou as aulas Python desde o começo, tem alguém que acompanha as aulas Python desde o começo, mas eu me comprometi a fazer 2 aulas por semana. E não só eu cumpri esse planejamento, visto que começou em abril as aulas Python, como eu superei esse planejamento, porque se começou em abril, a gente vai chegar em um ano de aulas Python, era para ter 108 aulas e eu estou com 138. Então eu vou seguir esse planejamento e eu vou terminar com certeza as aulas Python, porque eu me comprometi a dar um curso completo. Só que uma pergunta que muitas pessoas têm me feito é: até quando vai as aulas Python? Quantas aulas vai ter aulas Python? Quais tópicos vão ser abordados? Então, eu não fiz um planejamento aula a aula. Eu não peguei e falei: nessa aula eu vou falar isso, nessa aula eu vou falar isso, nessa aula eu vou falar isso. Eu me limitei a fazer um planejamento por tópicos, porque Python é uma linguagem que, como eu falei, que ela é muito versátil, ela é muito extensa, e por isso eu achei que seria melhor trabalhar com tópicos do que por aulas, porque aí se eu esqueço alguma aula de um determinado tópico, é muito mais complicado voltar do que eu estar fazendo aulas no meio de um tópico. Mas enfim. E aí, bom, o tópico que a gente está é programação web ou programação para internet. Programação web vai ter aí no mínimo mais 5 aulas, no máximo mais 7 aulas, e eu vou falar sobre o FTP-lib, que seria a próxima aula. Vou falar sobre como usar ferramentas em Python para lidar com e-mails, vão ser umas 2 ou 3 aulas, e vou falar de CGI, que também vai ser mais umas 2, 3 aulas, e aí eu encerro programação web, quer dizer, encerro entre aspas, porque tem um outro tópico que se relaciona com HTML e XML parsing, que você usa o RLlib para fazer isso essencialmente. Depois disso eu vou dar uma aula sobre expressões regulares, vai ser uma aula única. E aí depois disso eu daria a continuidade do canal falando sobre HTML e XML parsing. Só que para eu falar de HTML e XML, vocês têm que saber o que é HTML e XML. Então, uma das novas playlists que eu vou criar é a playlist Cursos Rápidos.
em que eu vou dar um curso inteiro com algumas poucas horas. Então, os cursos rápidos que eu vou ter que gravar antes de dar HTML e XML, é óbvio, dar um curso rápido de HTML e um curso rápido de XML. Aí, entre os cursos rápidos, eu vou fazer um curso rápido de Python, um curso rápido de C, curso rápido de C++, curso rápido de CSS, curso rápido de PHP, ou eu vou construir vários cursos rápidos, aí vai depender das necessidades dos outros cursos que eu vou trabalhar. Daí eu vou dar, óbvio, uma aula de HTML, XML e parsing, que vai ser uma aula apenas. E aí depois, eu ainda não tenho certeza se eu vou trabalhar com uma biblioteca externa para lidar com o SQL. Porque eu acho que é importante saber lidar com databases. E assim, se você pensar, a gente teve database porque a gente trabalhou com Shelve, com DBM, outras ferramentas que tem em Python. Mas quando eu estou falando de database, estou querendo falar de um database com contexto web, mais com contexto web mesmo. Eu poderia fazer um database usando o Shelve, não precisaria usar o SQL, por isso que eu digo que é opcional. Ainda estou decidindo se eu vou dar ou não vou dar algumas poucas aulas de SQL, e aí eu pensei em 5 aulas. Depois disso eu falaria de C mais Python, como é que você integra código em C em Python. Mas antes disso você tem que saber programar em C. E aí para isso eu vou criar uma outra playlist que é chamada X para programadores Y. E aí X para programadores Y é como se escreve, é uma aula de uma linguagem para alguém que já sabe outra linguagem. E a diferença disso por curso rápido é que existe uma comparação entre as duas linguagens e já se assume que você sabe os fundamentos básicos de uma determinada linguagem, enquanto que o curso rápido é um curso rápido em si. Não se espera que você saiba tudo sobre programação para um curso rápido. Depois disso, depois que eu der um curso de C para programadores Python e Python para programadores C, vão ser, não é curso, são palestras. Eu vou dar 2 aulas de C mais Python. Depois disso eu vou dar 2 aulas de empacotando programas, que eu coloco entre aspas, porque isso aí é só para mostrar como é que você cria. Não sei se vocês já trabalharam com módulos externos em Python, mas por exemplo aquele setup.py, que aí você consegue integrar o seu código à biblioteca Python. Depois, como compilar programas, que é um negócio que muita gente me perguntou ao longo do curso, que é como é que eu faço um executável em Python. Aí eu vou falar 3 aulas, uma para falar sobre o Py2.exe, que é só para compilar o Windows, o outro para falar de outro compilador, um outro código que eu não estou me lembrando agora, que é para Mac, e um terceiro para falar de CXFreeze, que é para os 3. E aí, por último, vou fazer uma conclusão do curso, que é simplesmente falar tudo que vocês fizeram ao longo do curso e o que vocês podem fazer a partir do que você sabe do curso e o que você deveria fazer e quais são as perspectivas de trabalho, esse tipo de coisa, né? Então, dá um panorama geral do que você aprendeu e do que você pode aprender agora. Depois que eu terminar as aulas Python, muita gente me perguntou, eu pretendo dar outros cursos. O primeiro curso que eu queria muito fazer é um curso de desenvolvimento de jogos 2D. E a diferença de um curso de desenvolvimento de jogos para um curso de Pygame, ou PyMonkey, PyGlet, PyOPGL, é que o desenvolvimento de jogos 2D ele envolve técnicas de jogos 2D. Então, explicações como o que é um sprite sheet, o que é uma sprite, quando você usa sprite sheet, quando você usa uma sprite, o que é um tile map, como é que você integra o tile map, esse tipo de coisa. E aí, bom, enfim, fala sobre isso. E aí, por ser um curso de desenvolvimento de jogos 2D, eu tenho que falar de todas as coisas que envolvem o desenvolvimento de jogos 2D. Então, eu vou começar falando sobre Pygame. Esqueci. Desenvolvimento de jogos 2D em Python, o curso que eu vou dar. Então, eu vou falar sobre o Pygame, que é a biblioteca mais comum para trabalhar com Python e produção de jogos. PyMonkey, que é uma biblioteca de física. Então eu até poderia trabalhar com Box 2D,
que é a biblioteca mais popular de física, só que ela só funciona para Python 2.7 e eu particularmente prefiro Python 3, por isso eu trabalho com PyMonkey. Pyglet, que é uma biblioteca de mídia. Então, inicialmente ele era usado para produzir jogos, mas hoje ele já perdeu esse propósito. Então, geralmente você usa ele para carregar arquivos de som, arquivos de vídeo e integrar ele com Pygame. E o PyOpenGL, que é um warper do OpenGL para Python. E simplesmente porque a gente vai ver que alguns jogos 2D, a combinação desses três aqui não vai ser suficiente para que ele seja eficiente, e por isso a gente vai precisar integrar o OpenGL também. Só que como o código do OpenGL ele é bem mais complexo, ele não é nem um pouco amigável, não é pythonico, como algumas pessoas gostam de falar. Por ele não ser pythonico, é mais legal trabalhar com ele e com Pygame. E aí, esse é todo o curso de desenvolvimento de jogos 2D. Depois eu vou dar um tutorial, e a diferença do tutorial para uma aula ou para um curso é que o tutorial ele é muito mais pontual, então eu só falo as ferramentas e aí com as ferramentas você usa para aquilo que você precisa. Então eu vou dar um tutorial sobre o IPython Notebook, que não é assim uma biblioteca, é mais uma ferramenta para trabalhar com Python, principalmente de computação científica. Um tutorial de NumPy e Matplotlib, e o NumPy a gente vai ver que é um acelerador, né, porque eu posso trabalhar com arrays, e isso vai fazer com que os nossos programas fiquem mais rápidos. Ele tem um propósito maior de computação científica, só que eu uso muito ele aqui no desenvolvimento de jogos 2D. Então quando eu estiver no meio desse curso eu vou dar um tutorial de NumPy e de Matplotlib, que não adianta nada você saber NumPy e não saber Matplotlib do ponto de vista científico. E por fim, dentro dessa área científica, eu vou dar um tutorial de Cython. Mas assim, Cython ele é usado para entregar código C com Python e ainda ser um código totalmente otimizado. Então, eu também vou usar Cython no desenvolvimento de jogos 2D, que a gente vai ver que isso vai acelerar mais ainda os nossos jogos. E por último, eu pretendo dar um curso de desenvolvimento web com Python, que talvez seja o curso mais procurado, assim, porque é a ferramenta mais utilizada no Brasil utilizando Python, né, que é o Django. E aí eu vou dar mais uma aula mesmo no sentido geral. E aí, saindo fora dessas aulas que eu vou dar que envolvem Python, os futuros cursos que eu pretendo dar, primeiro é uma aula de C++, porque eu particularmente acredito que C++ hoje seja a linguagem mais importante do mercado. E todo programador precisa saber C++, todo programador também precisa saber C, mas se você sabe C++, você sabe, acho que praticamente tudo de C, né? Então eu vou dar uma aula de C++ porque pelo que eu observei da maioria dos cursos que tem de C++ não chegam a ser, assim, são cursos razoáveis, mas não são cursos bons, eles não chegam a falar de tudo que você precisa. Um curso de rede de computadores, porque é importante para um programador saber como funciona a rede de computadores. E aí nesse negócio de rede de computadores eu vou colocar um contexto mais global de rede de computadores. Eu vou falar de protocolos como TCP/IP, vou falar sobre como funciona a internet no contexto geral. Então é um curso de rede de computadores estendido. Depois de dar esse curso de rede de computadores, óbvio, se você sabe como a internet funciona, se você sabe como juntar um computador com outro, se você sabe como funciona a comunicação servidor-cliente, agora o que você quer saber é como desenvolver para a web. E por isso eu vou dar um curso de desenvolvimento web. Por que um curso de desenvolvimento web? Porque em geral você encontra na internet um curso de HTML ou HTML com CSS, um curso de PHP, um curso de PHP com MySQL, um curso de JavaScript, um curso de jQuery, mas você nunca encontra todos os cursos integrados. Então, o melhor, eu acho que seria ideal existir um curso que juntasse todos esses conteúdos num só, e é isso que eu pretendo fazer com o desenvolvimento web. Depois, desenvolvimento Android, que hoje é a plataforma do momento, a plataforma mais popular, principalmente para desenvolver jogos, aplicativos, é o
que está dando bastante dinheiro, que está com o mercado bombando, né? E nesse sentido, desenvolver jogos, eu vou falar sobre uma ferramenta particular da Engine, que é o Warper de OpenGL para o Android, que é como construir código de OpenGL com mais facilidade para aplicativos Android. E aqui eu poderia até dar um curso de Java, só que eu não pretendo dar um curso de Java, porque eu acredito que o melhor curso de Java para a internet, ele já existe e é do canal Javicia, certo? Depois vou dar aula de Objective-C, e a aula de Objective-C, em geral, vai parecer que ela é meio vazia, mas o objetivo delas é incorporar no desenvolvimento iOS, que eu vou mostrar para vocês a ferramenta para construir aplicativos iOS. E por último, falar de desenvolvimento de jogos para iOS usando a ferramenta do Cocos 2D, certo? Então eu pretendo falar de todos esses cursos, e esses são os cursos de programação que eu quero falar, certo? Agora, como vocês viram, são muitos cursos, então vai demorar muito para falar tudo isso. Então, todos esses cursos que eu falei foram conhecimentos que eu adquiri em 1 ano e meio olhando na internet. Foi principalmente aprender pela internet, YouTube, mas em geral eu aprendi por sites americanos, videoaulas de americanos, videoaulas de britânicos. Então, assim, é muito difícil para alguém que não tem uma familiaridade boa com o inglês aprender esse tanto de conteúdo em pouco tempo, porque a maior parte do conteúdo está sintetizado para essa língua, né? Então o que eu quero trazer é trazer todos esses conteúdos para o português. Só que eu levei 1 ano só para falar de Python, que foi um negócio que eu aprendi em 3 meses. Então, assim, você não vai querer esperar que eu dê todos esses cursos. Você vai querer aprender sozinho esses cursos. Bom, talvez você queira esperar, não sei. E daí aqui eu tenho a bibliografia de onde eu aprendi todas essas coisas. E eu tentei pegar, apesar de muitas, acho que quase todas as coisas eu ter aprendido em sites que falam inglês, ou videoaulas em inglês, eu tentei procurar videoaulas em português para colocar nessa bibliografia, para vocês darem uma olhada se vocês tiverem interesse em aprender. Então, Python é o que falta eu terminar, está contido principalmente no livro Programming Python, que aqui eu escrevi Programming, mas enfim, é Programming Python, que é na biblioteca de aulas Python. E você pode olhar nessa playlist do YouTube, que é aulas Python para Python 3, que são aulas em inglês e são aulas do canal SaintDex. Do IPython, o IPython Notebook, eu só tenho aulas em inglês. Aqui é uma playlist do SciPy, que é uma convenção que ocorre todo ano, que fala do Python usado para ciências, né? Então fala do IPython Notebook, do Cython, do NumPy, Matplotlib, enfim, de tudo. Mas tem dentro do próprio site do IPython vídeos com aulas e uma documentação bem extensa que dá para entender direitinho como funciona o IPython Notebook. Para o NumPy eu só tenho a bibliografia do SciPy. Para o Matplotlib tem o SciPy e uma outra palestra que eu vi que era legal. Para o Cython, de novo, o SciPy. Para o Django tem 2 canais, aí as videoaulas, as duas são em português. Essa segunda aqui eu acho que é só para Python 2.7, mas essa primeira eu acho que é para Python 3 também, certo? Então você pode dar uma aprendida em Django. Depois C++, são 2 canais em português aqui também. Redes de computadores é um canal em português e outro canal em inglês. Desenvolvimento web, você pode dar uma boa olhada, pelo menos a parte mais básica, no Code Academy, mas eu deixei aqui uma playlist no YouTube que você pode dar uma olhada sobre PHP, com SQL, esse tipo de coisa. Para o desenvolvimento Android, só aulas em inglês, do canal The New Boston e do canal My Bring Back. Desenvolvimento de jogos Android do Engine, só
do canal My Bring Back. Aulas de Objective-C é com o livro Programming with Objective-C, que é assim, todas as aulas praticamente que você olha na internet de Objective-C são baseadas nesse livro, então leia o livro que ele é muito, muito, muito bom. É cheio de exercícios e tal, é muito bom. Desenvolvimento iOS, aqui é uma videoaula em português. Desenvolvimento iOS com Cocos eu acho que é em inglês, eu não tenho certeza agora. Bom, enfim, e tendo toda essa bibliografia, você pode aprender esse tanto de conteúdo que eu falei para vocês, e pode dar uma olhada em todos esses canais. Assim, nem sempre eu selecionei, por exemplo, New Boston, ele tem aula de C++, ele tem aula de C, ele tem aula de Python, ele tem aula de Pygame, ele tem aula de tudo. Mas nem sempre elas são aulas boas, então só coloquei nessa bibliografia as melhores. O mesmo vale para o My Bring Back, para o Boson Treinamentos. De aluno para aluno só tem curso de C, o curso de Java dele é uma droga. JavaC, o curso de Java é muito bom, o curso de JavaScript é muito bom, mas o curso de HTML é muito ruim. CentDex, o curso de Python é bom, ele fala de Matplotlib e outras coisas aí. WP Masters, Programação e Design, vai falar de redes de computadores, de programação em C++. É um canal legal também. Enfim, você pode olhar esses canais para aprender esse tanto conteúdo que eu falei. E é isso, galera. Até julho.